Oiê! Bem-vindos a mais um episódio na Roda com os Vets. Hoje eu estou aqui com o Léo, a Isa e a V ficou de fora. E a gente está com a roda completa aqui hoje, está descansando um pouquinho. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem, ativarem sininho, engajar bastante, que é importante para a gente. E hoje tenho o prazer de receber aqui um amigo, né? Trabalhamos junto há muito tempo e estou muito feliz e honrada. Vamos bater muito papo bom. E a Tati, que nos conhecemos hoje, né, pessoalmente, mas que vai ser bem agradável. Bem-vindos, muito obrigada pelo convite. E se apresentem, entrem na roda e se apresentem. Olá, boa tarde a todos. Boa É um prazer enorme estar aqui. A Anne eu conheço há muitos anos. Fiquei muito feliz com o convite, pude trazer a Tati comigo. Então, meu nome é Jean, sou médico veterinário há... Tô pensando aqui. Essa a gente conta... a gente põe mais de 20, Tá bom. menos de 30. Entre 15 e 20, vai? Vamos Certo. colocar assim. Sou anestesista de formação, assim como o Léo. Fiz minha residência e minha pós-graduação em anestesiologia. Venho trabalhando desde então com anestesia que a gente chama de anestesia volante, que é aquele profissional que fica pingando um lado com o outro. Inclusive conheci a Anne assim, né? E já cheguei a sair da veterinária, voltei, e aí agora, depois de 2020, eu fiz uma atualização em clínica de dor, comecei a cuidar de pacientes assim com sintomas mais complexos e depois fiz a minha formação em cuidados paliativos, né? E hoje eu venho mesclando atendimentos de dor, anestesia, cuidado paliativo. E atualmente, junto com a Tati, ela vai contar também um pouco desse processo, a gente inaugurou o setor de cuidados paliativos dentro do Centro de Diagnósticos Badilab aqui em São Paulo. E lá dentro tem uma internação que atualmente eu também estou coordenando, né? Então tô nesse... cheio de trabalho aí, Tô cheio de trabalho, mas é bom, né? É bom. Com É certeza. bom, essa vivência é muito boa. É muito bom. E você, Tati? Eu sou a Tati Thier, médica veterinária, formada há 22 anos. Sou clínica geral, sempre falo que é a minha base e é o que eu gosto muito. Eu fiquei feliz porque aqui temos 3 clínicas gerais, né? E algo, às vezes, raro, né? Porque a gente pergunta e as pessoas já saem com uma especialidade. A clínica, eu acho que é a base. Então, é o que eu faço há 22 anos com muito amor, pelo que eu faço. Eu sempre fui pelo caminho das terapias mais integrativas, então eu fiz pós-graduação em homeopatia, em acupuntura, sempre procurei cuidar dos meus pacientes da forma que eu cuido da minha saúde, né, a medicina que eu acredito. No ano passado, eu também ingressei numa formação em cuidados paliativos, e foi aí que a gente se encontrou, né? A gente fala que nós viemos de caminhos, assim, muito diferentes, Sim. só que a gente acaba se complementando, e eu acho que com isso... conseguindo atingir talvez um público melhor, uma comunicação melhor para esse trabalho que a gente está fazendo na veterinária, com os nossos pacientes, com os responsáveis e também com os nossos colegas, né? Bacana. Então é um pouquinho disso tudo. Mas vocês já se conheciam anteriormente? Sim, eu ia falar isso, acabei esquecendo. Eu trabalhei na Cobase por 17 anos. Certo. E aí na época eu fazia clínica e fazia cirurgia. E aí o Jean era anestesista. Sim. Então a gente se conheceu, a gente acho que trabalhamos dessa forma por uns 8 anos, né, nesse Por aí, formato. acho que sim. E aí, em um momento eu decidi que a cirurgia realmente não era a minha praia, não era o que eu, né, queria Talvez eu tenha te fazer. ajudado um pouco pra isso. Talvez sim, porque a gente que se forma e a gente acha que a gente tem que fazer um pouquinho de tudo, né? E aí, quanto mais a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que tem coisas que não são o nosso caminho, Verdade. né? Então, a cirurgia eu gostava muito da técnica, mas era algo que me demandava muito emocionalmente. Então, era muito sofrido para mim, era muito pesado para mim. E aí, quando eu descobri que não era o meu caminho, eu falei, nossa, que alívio. E aí, a gente distanciou um pouco.
Eu lembro que teve uma vez no centro cirúrgico, eu sempre lembro onde a gente estava, e o Jean veio encantado, porque ele falou, nossa, Tati, eu tô fazendo isso e tal, tal. E eu escutando ele, eu falando, caramba, né? É a mesma coisa, mas é de uma outra forma. Porque eu também, nesse caminho, eu fiz uma formação em medicina veterinária sistêmica, que eu acho que ninguém conhece. Então, eu até tirei o nome de sistêmica, porque eu falo, sistêmico, o que é isso, né? Foi de 2020 a 2022, foram 2 anos, eu fiz 2 formações. Eu entrei mais ou menos sem saber o que era, né? Falando, deve ser alguma coisa legal para eu aprender mais técnicas para cuidar dos animais e tal. A filosofia sistêmica, a base, são as constelações familiares. Então, foram, assim, 2 anos de muita porrada. Na verdade, de um longo processo de autoconhecimento. Então, para mim, isso foi transformador. E eu tenho certeza absoluta que só por conta desse caminho, né? Que foi, na verdade, um caminho para dentro de mim, que eu consigo estar onde eu estou agora, cuidando de pacientes em processo de finitude, né? Eu sempre falo que eu queria ser cardiologista porque eu adorava. E aí eu desisti porque eu falei, uma amiga, né, a Mari, anestesista, falou, Tati, você, cardiologista, vai cuidar de paciente velhinho, com senhorzinhos. Falei, não, é muito para mim, é muito sofrido, e eu não fiz por conta disso. E olha como a vida dá um jeito de trazer a gente para onde a gente tem que estar, né? Mas a constelação de cachorros você fez? Eu não entendi. Na verdade, a gente aprende a filosofia. A filosofia sistêmica é uma filosofia de vida. E a constelação é só um processo dentro disso. Mas não necessariamente precisa de uma constelação pra gente, enfim, chegar a algum lugar. Eu não faço constelação com animais. Sim, sim. E na verdade, o meu processo, né, nesses 2 anos, foi com pessoas. Então, né, pra gente realmente se autoconhecer e aí poder aplicar, né, se quisesse seguir esse caminho, né? Entendi. Mas é algo muito complexo, então acho que eu vou deixar para um outro momento, Tá bom. porque senão eu vou me perder e vou deixar o Jean também sem... E como que surgiu o paliativo, assim, na vida de vocês? Saindo da anestesia ali, aquela batidão nosso aí, que a gente sabe como é que é, para ir para uma área que demanda muito conhecimento, né? Mas a abordagem em cima do paciente é bem diferente do que a gente estava habituado, assim, né? Como é que foi isso, assim, Léo, muito esse processo? curioso, sim, porque para mim foi um salto para um lugar desconhecido. Como eu disse, em algum momento eu cansei um pouco da anestesia, cansei não, mas estava... Acho que a gente chega num momento e fala, Satura um quero pouco, mais, né? Quero outra coisa, quero Não, mais, e aí quero mudar um pouco, eu ia falar né? que eu estava meio saturado, e aí eu até tive, a Anne sabe, eu até tive um negócio fora da veterinária, eu tive uma padaria. Pois é. Padaria de sucesso. E foi mesmo. Foi, tava indo padaria bem, de sucesso. mas em algum momento eu tive que decidir entre desistir da minha carreira e ficar, né, nesse novo modelo. Aham. E eu achei que eu tinha algo ainda a acrescentar na veterinária, né? Eu falei, ainda não é o momento. Talvez, sei lá, quando eu tiver mais velho, quem sabe. E aí eu voltei pra veterinária, com tudo, assim. Mas voltei anestesiando. E eu falei, aí sim, eu preciso fazer alguma coisa diferente. O que eu posso fazer diferente? Eu sempre fui muito interessado, assim, de certa forma um pouco, eu ficava incomodado com algumas condutas que eu via com pacientes, assim, em processo de fim de vida, pacientes com doença grave, complexa, e eu via alguns veterinários com dificuldade em estabelecer protocolos que fossem... Pacientes oncológicos, né? A gente vê muito, e é difícil realmente, às vezes, a decisão opera, não opera. Exatamente. Isso aí a gente vive o dia a dia, né? E comecei a ver os veterinários com muita dificuldade, inclusive de comunicação com responsáveis, com famílias. Chegam aquelas demandas de fim de vida, né? Faz eutanásia, não faz eutanásia, o que eu faço agora? E os veterinários esgotados com tudo aquilo. Eu falei, será que não tem uma forma melhor da gente lidar com tudo isso, né? E eu, meio sem querer, comecei a pesquisar, fui cair numa formação de cuidado paliativo na medicina humana, porque até então não tinha nada na veterinária. Hoje já tem alguma coisinha, né, Tati? Mas tá bem no começo, bem né? Bem no começo. Nós temos uma formação completa dentro da veterinária, uma pós-graduação, e alguns cursos de extensão que inclusive nós fazemos também. Mas aí caí meio de paraquedas nesse lugar do cuidado paliativo. E lá realmente eu costumo falar isso em aula, que assim, minha cabeça deu uma expandida, porque temas que eu nunca tinha vivenciado, assim, e conectam muito com anestesia, inclusive. Eu costumo falar, né, o paciente crítico,
ele é face da mesma moeda do cuidado paliativo, né? Então a gente lida muito com paciente crítico, paciente com doença grave, e saber hoje manejar um pouco melhor tanto os pacientes quanto essa comunicação com as famílias é algo que tem transformado um pouco nossa carreira e nossas condutas, assim, enquanto veterinários. E Tati, também foi parecido com ele? Caiu de paraquedas no paliativo? Mais ou menos, Não né? tanto, né, Tati? Diferente, na verdade. Mas o paliativo, assim, talvez eu decidi fazer, acho que por conta sua, de fazer a formação, né? Já estava imersa nesse meio, porque eu tenho um pai acamado há quase 14 anos. Entendi. Então eu vivencio um processo com ele, né? O que me trouxe, me traz muito aprendizado. E pela medicina sistêmica, isso também me trouxe um olhar diferente. Então acho que foi muita vivência de vida, né, que me colocou nesse lugar. E eu lembrei até agora, Jean, que a gente estava falando sobre essa questão, né, como é que a gente se encontra. Uma vez ele mandou uma aula, nessa conversa que a gente teve mesmo, você mandou uma aula do Daniel Fortes, né? Ah, pode ser. Que era sobre o olhar, enfim. E aí eu falo, como são muitas formas de você chegar no mesmo lugar, né? Porque na filosofia sistêmica tem uma frase que diz que é olhar com olhos de ver, que é você olhar além. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente julga demais tudo, né? O outro, o diagnóstico que tem que ser feito. Só que a gente não está vendo o que está por trás, né? E o sistêmico é isso. Então, a formação sistêmica me trouxe esse olhar de olhar além do animal, olhar para as famílias, olhar para todo o sistema, entender que o cuidado não é o cuidado só com o bicho, mas é com as pessoas e também o nosso autocuidado, para a gente também ficar evitando essas projeções que a gente tem, né? E aí, quando ele me mostrou essa aula, que era uma aula de comunicação, né, Jean? Acho que foi, na verdade, foi na época, não foi, da pandemia, que ele percebeu que quando ele conversava com os pacientes, né, para talvez que eles concordassem na intubação, eles tinham uma aceitação melhor, né? Sim. Não era isso? Sim. E era por conta desse contato visual. Então, o que fazia a diferença? Ele fazia esse contato visual com as pessoas, até as chamadas de vídeo. Então, assim, era o contato, era o afeto, né? E aí, quando eu vi, falei, caramba, ele me trouxe isso como uma teoria. E aí eu falei, nossa, foi tudo isso que a gente viveu na sistêmica de uma outra maneira, sem a teoria, né? Então, eu acho que esse processo é muito bonito e complementar. A gente veio de lugares muito diferentes, né? Ele do racional, do tecnicismo, eu do subjetivo. Né, mas a gente tá se misturando, porque hoje você falou que eu ando bem objetiva também. É verdade. Então a gente se complementa, mas foram por caminhos bem diferentes. E como que era o cenário antes, assim, da paliativa quando vocês começaram? Era muito diferente de hoje? Hoje, assim, a gente já tem mais... Inclusive, tem um grupo de WhatsApp já com alguns veterinários paliativistas do Brasil. Não são tantos, né? Mas tem alguns. Mas era um cenário, assim, muito desconhecido. Pelo menos quando eu comecei a atender, acho que até antes da gente, né, formar essa parceria. E é muito um lugar, assim, que também não sei muito bem como lidar, como fazer esse tipo de atendimento, porque é tudo muito novo, né? Se você, por exemplo, faz um atendimento de dermatologia, mais ou menos você já sabe como é que é um passo a passo, você já viu profissionais fazendo isso ao longo do tempo, então você fez estágio com alguém, Na medicina paliativa a gente tinha muita referência que tem na medicina humana, que também é muito diferente, e aí para nós era um cenário desconhecido, assim. Na medicina humana, para vocês terem uma ideia, medicina paliativa faz muito uso de equipe multidisciplinar, né? Então eles têm bastante estrutura. Então, sempre tem, quando tem acompanhamento paliativo, geralmente tem um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, uma psicóloga, terapia ocupacional, então, nutricionista, fono. Então, assim, são muitos profissionais acompanhando pacientes. E a gente é meio agente, né? Sim. Veterinário, né? Meio sozinho, né? Então, descobrir esse lugar tem sido um processo também. Mas a gente vai aprendendo com a nossa própria vivência, né? A gente vai entendendo o que funciona, o que não dá certo, né, Tati? E a medicina da dor, ela tá dentro da paliativa ou são vertentes diferentes que se complementam, assim? Como é que vocês acham? A gente pode classificar isso melhor?
Posso falar? Pode, lógico. Não, está totalmente inserida dentro da medicina paliativa. Inclusive, a gente pode até abordar já de cara a definição que se tem de cuidado paliativo. A Organização Mundial de Saúde define cuidado paliativo como uma abordagem que cuida de pacientes e familiares com o diagnóstico de uma doença que ameace a continuidade da vida. Tá? Então, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença que ameace a vida, a gente deveria ter acompanhamento de cuidado paliativo. Isso, em tese, e o ideal seria logo no diagnóstico. Então, eles definem isso para ficar muito claro que o cuidado paliativo ele não é referente a fim de vida, unicamente, exclusivamente, né? Ele é também para pacientes em fim de vida, mas ele pode ser um diagnóstico de um câncer complicado, que o paciente está bem, mas envolve uma série de questões, envolve dor oncológica, envolve sofrimento de famílias, no nosso caso, né? Com demandas emocionais, demandas de manejo, de logística. Então, essa definição já nos ajuda a entender que a dor, dentro de uma doença que ameaça a vida, é um sintoma complicado. Né? E ela condiciona muito o nosso paciente e família ao sofrimento. E aonde tem sofrimento, tem cuidado paliativo, ou deveria ter. Então a dor, sim, é um sintoma, é um dos nossos sintomas mais prevalentes dentro do cuidado paliativo. Eu sinto que é um pouco subestimada, né? Assim, sem dúvida. A maioria dos casos, assim, que você vai começar a acompanhar e você vê, talvez necessitasse de mais um olhar com mais cuidado, de um profissional mais capacitado para realmente atender essa demanda ali, porque como você estava falando, da medicina paliativa, que é difícil você introduzir o veterinário paliativista, assim que fala? Sim. Numa clínica, num hospital e tal. O veterinário que também cuida da dor, também é difícil você introduzir ele. Essa visão que eu tenho assim no meu dia a dia. Então, você condicionar as clínicas, os veterinários, os hospitais, que a importância, a necessidade de ter alguém para realmente cuidar disso e ficar a par de cada paciente, para não deixar a dor pior, que a gente sabe, né? Sim. A dor, se fosse subjugada ali, para correr atrás do BO depois é bem mais difícil, né? Total. Então, é isso, assim, eu acho que até por isso que é importante vocês estarem aqui hoje, para a gente divulgar isso ao máximo, porque é muito importante, eu acho, a comunidade veterinária e clínica saber dessa importância para poder realmente dar mais atenção para esse... Mas acho que os responsáveis também, né? A gente ainda tem muito responsável com aquela visão, né? Não tenho o que fazer, não tenho dinheiro, então deixa ali, a hora que for, ou já vem na clínica, quero fazer a eutanásia. Esperando o final mesmo. Sabe o que eu penso, Anny? Até pegando a questão do gancho da dor, né? A dor, ela é subestimada muitas vezes pelos responsáveis, porque os responsáveis entendem a dor de uma forma diferente. Às vezes, quando a gente examina e fala, tá com dor, ele fala, não, doutora, mas não grita. Eu falo, mas a dor, ela não é percebida dessa forma. Então, é subestimada, mas assim, por não saber, né? E também pela gente. Mas o que a gente vê muito no cuidado paliativo, e não só no cuidado paliativo, eu já via antes, né, atendendo clínica, porque a gente faz, né, às vezes até faz sem saber exatamente, que o cuidado paliativo, acho que o cuidado paliativo é cuidar dos sintomas. Então, o que a gente vê muito, eu vejo com muita frequência, é que quando às vezes tem um paciente que tem um diagnóstico difícil, todos os sinais clínicos e sintomas às vezes são subestimados, porque uma vez que a doença não tem cura, então eu não faço mais nada, entende? Então, às vezes a gente já peguei, assim, pacientes tava internado, tava às vezes com especialista. Eu falo pra você citar esse caso mesmo. E eu falei, mas tava com nefro, tava com cardio, tinha acabado de sair de um intensivismo, de um hospital. E aí eu fui rever o protocolo, e foi um atendimento que eu fiz por vídeo com a responsável, e ela tava muito triste, ela tava muito desesperada. Era uma paciente com doença renal, a boquinha dela estava toda machucada, e ela chorava, e ela falava, eu sei que ela vai morrer. Ela falou, mas eu não aguento mais as pessoas me falarem que ela vai morrer. Mas eu que tenho que pedir para fazer alguma coisa por ela, alguma coisa para aliviar a dor, a boca e tal. E aí eu fui pegar o protocolo. Quando eu fui olhar, eu falei, não é possível, deve ter alguma coisa errada. Aí eu entrei em contato pro hospital para saber, eu falei, não tinha nada errado.
Então, o que eu falo assim, o cuidado, independente do cuidado paliativo, eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar, né, de cuidado do outro, no nosso caso os animais, eu acho que é disponibilidade. E entender o que o outro está precisando, independente do diagnóstico. E aí a gente não precisa ser paliativista, nefrologista, cardiologista, nenhuma especialidade para dar um analgésico para um animal que tem dor, para dar um antiemético para um animal que tem ânsia, para passar uma pomada na boca se tem ferida. Então não importa, vai morrer, a gente pode a qualquer momento, a gente não sabe o que vai acontecer. Então isso que a gente vê muito, sabe? Então eu acho que o cuidado, ele é muito simples, né? Tem um nome, cuidado paliativo, mas a gente como clínico, a gente consegue fazer isso. Se a gente está presente, esse é né? o problema, né? Hoje em dia, muitos veterinários se formam sem clínica nenhuma e já vão para as especialidades e depois ele vai pensar no grande ali, no cuidar do rim, mas ele não pensa no básico, né? Não vê, né, Anny? Acho que é isso, não olha de fato, né? Clínica, né? Todo mundo olhando para uma parte, né? Exato. E aí o todo... O todo e às vezes... E esse profissional que faz a especialização logo no começo, vai atuar todo empolgado, mas aí ele lida com uma questão que ele não sabia, que é com gente, né? Depois também, isso. né? E as famílias com essas, né? Todas as demandas, sofrimento, dinâmica de custo financeiro, tomada de decisão. Então, assim, aí a pessoa começa a falar, opa, eu achei que ia cuidar só de bicho, né? Verdade. E no final das contas não é, né? Assim, e a gente lida com isso de forma bem intensa, né? A gente fala que a gente faz a costura, né? Assim, a gente vai costurando. E eu posso falar até do sofrimento, das dimensões de sofrimento? Sim, porque claro. Acho que o Jean contextualizou um pouco, né, o que são os cuidados paliativos, mas uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, que é o que a gente fala muito nos atendimentos, que eu acho que isso traz um entendimento para as famílias e um conforto, assim, para seguir, sabe? Acho que dá um fôlego. É quando a gente fala sobre a dor total. E foi assim que eu conheci os cuidados paliativos, né? Quando a médica do meu pai falou, então, Tati, as dores do seu pai não estão melhorando porque eles têm uma dor total. Você já ouviu falar sobre isso? Eu falei, não. E aí ela me falou sobre a questão das dimensões de sofrimento. Então, esse conceito de dor total... da Cicely Saunders, que é referência no cuidado paliativo. Então, ela traz 4 dimensões de sofrimento. Espiritual, social e familiar, né? Pela escola de onde eu vim, que é da Ana Cláudia Quintana, mas ela fala só como social, o físico e o emocional. Então, quando a gente está nos atendimentos, a gente sempre gosta de falar, né? Para entender o que é sofrimento, porque muitas vezes é projeção. Às vezes a gente pega um animal que está recém-diagnosticado com câncer e está com metástase. E aí a pessoa já está naquele sofrimento, lógico, porque existe um sofrimento emocional, espiritual, né? Porque o espiritual, quando a gente fala de questionamento, aquilo não tem sentido, então não relacionado à religião, mas existe, às vezes, até uma revolta. Sim. Social e familiar, né? Também. Sim, né? Por que aquela briga com a vida, aquela revolta, eu não entendo, ou ele não merece. O social e familiar também, porque aí já vem toda aquela preocupação de custos. E aí a gente olha para o animal e naquele momento, muitas vezes não tem sintoma, não tem sofrimento. Então eu sempre gosto de explicar, né? O animal, eu acredito que tem o sofrimento físico, não tem a menor dúvida, é aí que a gente atua e que a gente vai fazer o nosso possível para melhorar. A gente acredita que eles tenham também o sofrimento emocional, mas eu sempre falo que é o emocional do agora, porque os animais, eu acredito, também estão sempre no tempo presente, que é o único tempo real, né? Não estão no passado, não estão no futuro, só que não tem o espiritual e não tem o social e familiar. E aí, quando você olha para a família muitas vezes tem todos e até o físico. Exato. Porque às vezes até algum sintoma. Então, acho que quando a gente organiza um pouco isso e faz com que as pessoas entendam, tá, agora tá tudo bem, então esse sofrimento é meu. Então, se o dele tá controlado, eu consigo mais um pouquinho. Então, acho que a gente traz um entendimento e um fôlego, né, Jean? Sim. E ajudar eles a vivenciar tudo isso, né? E é o processo também de luto. E luto a gente fala o tempo todo, né? Nosso dia a dia é sobre luto, né? No atendimento de paliativo. E luto não é só referente à morte em si, né? O luto, ele é uma quebra de expectativa. Então, a gente mesmo pode enlutar com coisas triviais, né? Assim, sei lá, você tinha agendado aqui o podcast e, de repente, cancelaram o seu agendamento. Você prontamente enluta, né? Sim. E aí, a gente costuma falar em aula também que ele é uma ambivalência,
entre um sentimento de medo e de esperança. É. Então, quando Nossa, você perde total. o teu horário aqui no podcast, você vai falar, putz, meu, que droga, perdi o horário, não era, reservei o dia para isso. E aí, prontamente, você oscila pro lado da esperança. Aí você fala, não, mas tudo bem, semana que vem tem mais, né? Sim. E aí, depois você volta. Putz, mas eu tinha reservado o dia. E isso é luto. Isso é adaptativo, isso é positivo, né? Isso é o que a gente faz, é ficar oscilando de um lado pro outro. E sentimento de medo e esperança tá dentro do nosso universo de saúde o tempo todo. O tempo todo as famílias estão com medo e com esperança de algum diagnóstico. E o que a gente faz basicamente também nos atendimentos é fazer que as pessoas oscilem por conta própria, por esse processo de luto, né? Então que elas consigam migrar de um lado para o outro, né? Que elas consigam vivenciar, e isso traz consciência de prognóstico, né? Quando as pessoas conseguem vivenciar esse luto, elas conseguem ter consciência da gravidade das doenças e ter noção do que vem pela frente, né? Mas eles lidam bem quando vocês começam a contar essa parte do luto, mostrar? Sem dúvida, eles... sem dúvida, porque o que a gente faz é absorver um pouco dessas emoções que vêm, entender, ficar presente, né, Tati? Como dar que é a lugar. Abordagem, sabe? Que vocês... Não, quando a gente... que a gente costuma falar bastante isso nos nossos cursos e tudo mais, né? Normalmente, o profissional de saúde, quando ele está diante de uma situação que uma família tem um receio, tem medo, o que ele normalmente faz é tentar mudar aquilo ali, né? Então, vem alguém que está com muito medo e a gente fala o quê? Não fica assim, vai dar tudo certo, né? E isso tudo, você está empurrando a pessoa para mais medo, né? Quando você fala isso, você acaba empurrando a pessoa para mais medo. A pessoa fala, como tá tudo bem? Mas olha ele aqui. E aí é uma conversa que fica muito difícil de você conseguir conectar, né? E o que a gente faz no cuidado paliativo é perceber essas emoções, entender e dar valor para elas, né? Então a pessoa está com medo, a gente simplesmente entende aquele medo e comenta e fala sobre aquilo. Meio que abraça, né? Todos os sentimentos que ela tá sentindo você ali. definiu muito bem. E aí o que a gente vê invariavelmente, né, Tati? Que a pessoa que tá com medo, a gente consegue conectar e validar esse medo que ela tá sentindo, ela mesma vai pro sentimento da esperança, sozinha, por conta, né? Ela fala, doutor, mas quem sabe, né? Amanhã pode ser que seja um novo dia. Aí o que a gente faz? Abraça aquilo também, fala, não, vamos torcer para amanhã ser um outro dia. Ah, que legal. Entendeu? Então parte do nosso trabalho também é entender esses processos, dinâmicas que envolvem um diagnóstico difícil e um fim de vida, né? Que é o luto em si. Eu acho que uma coisa importante também é que, assim, lógico que a gente tem algumas coisas que a gente acha muito importante serem ditas na consulta e tudo mais, mas a gente tem que estar sempre disponível e aberta para o que vem, porque muitas vezes a gente não consegue, né? E a gente também tem que perceber muito qual que é o timing das coisas. Então, por exemplo, por mais que toda essa teoria seja muito importante, traz um entendimento, você falou, as pessoas aceitam. Eu sempre conto de uma senhorinha que uma vez ela quis até escrever, porque aquilo deu uma clareza para ela, ela falou, eu posso escrever? Porque depois eu quero explicar em casa, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega um animal que não está com sinais controlados, que está em sofrimento, né? E aí você percebe que a família também tá, a gente não consegue ter essa conversa. E a gente nem tenta, porque o que é prioridade naquele momento? É cuidar do animal. Então, a gente até explica, olha, a gente vai conversar minimamente pra gente entender, né? Ver todo o histórico, e a prioridade é dar conforto para ele. Porque no momento que a pessoa tá vendo que o animal tá sofrendo, ela tá angustiada, ela não vai conseguir entender o que a gente tá falando, né? Então, a gente também tem que estar, acho que muito atento a tudo isso. E aí, a importância da gente estar presente, né? Porque a gente só consegue perceber se a gente tá presente. Exatamente. Se a gente também for com um roteirinho, não dá certo. Sim. Então, às vezes, essa conversa não acontece no primeiro dia, às vezes nem no segundo, às vezes nem no terceiro, porque a pessoa precisa... Tá aberta, né, para receber essa informação. Sim, a informação. Naquele momento não, é emergência, é cuidado. Aí, uma vez que os sintomas estão controlados, né, ela tá mais tranquila, aí sim a gente consegue conversar, né, Jean? E às vezes até depois de uma semana, né, essa conversa. Mas vocês vão constante, então, vocês... A gente segue lado a lado, né? Assim, a gente fala, quando a gente faz o atendimento, assim, até fala na consulta, olha, nos próximos dias a gente vai estar mais perto, porque pra gente também é importante, né?
E é uma pra consulta, acho conduzir. que com o dia a dia, horário, né? Uma coisa que fica bem intenso, né? Fica. Assim, Fica não. bem É intenso. uma proximidade, principalmente porque, infelizmente, ainda o encaminhamento tem sido tardio, né? E quando o encaminhamento é tardio, os pacientes chegam com sintomas muito mal controlados, assim, né? Então, a gente tem pouco tempo, com dificuldades de protocolos e dificuldades de comunicação, então chega uma coisa muito intensa. Até a gente arredondar tudo, né? Até a gente estabilizar tudo, demora um tempinho, né? E tem muita briga, assim, com os especialistas? Tipo, vocês estão pensando no... Deve ter, né? Tipo, não tem? Acho que briga não teve ainda. Não, briga não, mas... Eu digo assim, tipo, sei lá, o paciente tá com dor, mas o especialista falou que ele não pode tomar tal medicação, tal anti-inflamatório, com problema renal, sei lá, mas vocês precisam dar, e aí sabe que ele tá já mais no final, e aí fica o especialista, não vai poder fazer, e vocês precisam fazer, eu acho que precisa. Deve dar um pouco de conflito em algum momento, assim, eu acho. Assim, eu digo que uma das comunicações mais difíceis é com o próprio veterinário. Não que dê briga, né? Briga não aconteceu até hoje. Mas a comunicação, você diz. Porque primeiro que é uma especialidade, como vocês estão trazendo até para o público, é uma especialidade desconhecida ainda, né? Então, quando entra um paliativista num grupo de WhatsApp de um paciente internado, aí já começa. Não, mas ele não tá morrendo. Peraí, né? Volta daqui a uma semana. Mas ele não tá morrendo. Mas aí a gente vai com calma, né? A gente fala, não, mas veja bem, a gente tá aqui para auxiliar, controlar sintoma, fazer comunicação com as famílias, tomar decisão, né? Então, aos poucos a gente vai chegando, mas uma das partes cruciais de fazer um bom cuidado é estabelecer consenso. Isso é uma coisa que eu estou coordenando a equipe de internação lá do Badlab, é uma coisa que eu brigo com eles todo dia, porque a gente tem que estabelecer consenso entre os veterinários. Então, se a gente tem uma tomada de decisão ali referente a um paciente, sei lá, vai fazer uma transfusão, né? Se eu, enquanto coordenador, acho que tem que fazer uma transfusão de sangue, mas o neurologista tem algum viés que acha que não, ali a gente já tem um probleminha. Sim. Entendeu? E se a gente deixa isso para frente, quando essa tomada de decisão é feita, vai ter ruído. Em algum momento vai ter ruído. Então, o que eu costumo falar com a minha equipe senta todo mundo, pega a mão no telefone, liga para a pessoa e estabelece um mínimo de consenso. Que seja, sei lá, então nós não vamos fazer a transfusão, mas nós vamos fazer um remedinho para tentar melhorar um pouco a condição das células de sangue, vamos colocar assim. Então a gente entrou num consenso. Porque aí quando a gente vai passar essa informação para as famílias, é uma opinião de equipe. Não é uma opinião de uma pessoa. Da Tati. É uma opinião de todo mundo. Então fica uma comunicação mais... Vocês ganham mais força para poder argumentar e angariar o que vocês precisam. Né? E no Badi tá sendo bem tranquilo, mas também porque a gente tá nesse trabalho com eles desde o começo do ano, né? A gente tá construindo isso juntos, assim, e com todos lá da equipe, não só os médicos veterinários, mas os colaboradores. Então, toda a equipe de lá, eles sabem o que é o cuidado paliativo. Então, eu acho que essa construção também nos facilita muito. Mas a questão da comunicação, que eu acho que mais acontece é que não tem comunicação. Exato. Eu acho que essa é a dificuldade, porque assim, às vezes a gente pega, há pouco tempo eu peguei um caso de um gatinho muito querido, assim, que veio de um hospital e tudo mais, e a família muito consciente, tanto que a responsável era médica, mas ela queria proporcionar um fim de vida para ele em casa, né? E eu acho que a gente tem esse direito. Então, até quando a gente dá as aulas de cuidados paliativos, e não é só para médicos veterinários, né, para público geral, porque a gente fala que é uma informação que nos dá autonomia da gente ser responsável, a gente ser, na verdade, ter o direito da gente escolher o que a gente quer fazer sobre a nossa doença, a nossa vida, a nossa morte, dos nossos também, né? Então, essa autonomia de cuidado. E ela estava no direito dela de querer cuidar, não tinha cura, e vai deixar no hospital mais um gato. E no começo eu tentei fazer essa comunicação de várias formas, né? Porque pra gente também é muito importante quando a gente consegue companhia para esse processo.
poxa, são os especialistas, foi quem cuidou, e eu acho ético e responsável da nossa parte, então eu tentei. E aí uma vez que eu percebo que não tem como, porque eles não querem, eles só querem daquele jeito, e não vai ser, porque a família não... E aí eu falo, então tá bom, eu vou seguir sozinha aqui. Não sozinha, porque a gente nunca tá sozinha. Sozinha com a minha equipe, então, com o Jean, com o pessoal do Badi, com as enfermeiras. E foi um final de vida lindo, porque foram 2 meses em casa, sem precisar de hospitalização em nenhum momento, sabe? Uma vida e uma morte digna, como eles gostariam, né? Sim, eu acho que isso é muito importante e é um processo que vocês vão ter muito trabalho aí, né? Porque a gente vê muita internação, muito hospital que não tem essa opção, né? De deixar o responsável escolher em deixar em casa, o animal em casa. Eu procuro sempre falar para os meus clientes assim, né? Eu me vejo muito nessas horas como responsável do animal, não como a veterinária. Eu prefiro ficar com o meu animal em casa e com os cuidados, enfim, do que deixá-lo num hospital, sabendo que o final é a mesma coisa, enfim, né? Será... Mas eu acho que é importante também ter essa opção, né? De cuidados em casa, assistido, é óbvio, Sim. né? Isso que eu ia falar. Porque se os responsáveis não encontram companhia para isso, eles não conseguem, porque eles se sentem, se eles não aceitam o que é proposto, né, pelo hospital, e eles querem fazer diferente, se eles não têm um profissional que acompanham, eles entendem que tudo que acontecer a partir dali é culpa ou responsabilidade. Quando a gente sabe que não é. Então, quando a gente chega, a gente sente que é isso, é um alívio, né? E muitas vezes assim, eu falo que é fazer companhia no processo, sabe? Para uma decisão que a pessoa já tinha tomado, que é coerente. E aí eu acho que isso traz um conforto tão grande para as famílias no momento de tanto sofrimento, né? Então, por isso que pra gente é um trabalho assim tão importante, né? E a gente tá sempre disposto a falar sobre isso. Que bom. E como que é o processo agora, novidade da internação, né? Do paliativo? Vocês estão há quanto tempo já com a internação? Olha, a gente assumiu lá... Quando foi, Tati? 1º de outubro, meu aniversário. Não vou esquecer. Foi o presente. A gente inaugurou o setor de cuidados paliativos lá. É o primeiro do Brasil? Olha, o que a gente chama... A gente fez uma breve pesquisa, mas um setor de cuidado paliativo que faça o processo, o ciclo todo, eu acredito que seja o primeiro, né? O ciclo todo que eu estou falando é desde o recebimento, fazer a triagem, um acompanhamento, né, um declínio desse paciente e propriamente dito o final de vida, né? A gente tem atendimentos de cuidado paliativo no país, mas que seriam só o acompanhamento, né? O receber o paciente e acompanhar, mas quando tem uma piora, quando tem um declínio, normalmente isso é difuso, né? A gente consegue hoje concentrar tudo no nosso setor de cuidado paliativo. E o que a gente acha é que o paciente grave, com doença difícil, com diagnóstico difícil, o coração do cuidado paliativo é a internação, né? E por isso que a gente teve muito critério com a internação. A gente fez um trabalho lá de estabelecer métricas de admissão. Então, de quem é esse paciente, ele tem hoje cuidado paliativo exclusivo, ou seja, ele já não tem proposta de cura, mas ele tem cuidado paliativo exclusivo, ele tem um cuidado, por exemplo, misto, ou seja, ele tem proposta de cura e cuidado paliativo, ou ele não, um paciente que está pensando só em cura e hoje não é um paciente para cuidado paliativo. Então a gente tem muito bem definido quando a gente recebe os pacientes. Por quê? Porque a gente traça um plano, uma meta de cuidado individualizado, né? Então é uma internação pequena, com 7 leitos, então a gente consegue fazer um cuidado muito individualizado para cada paciente, para cada expectativa familiar também, né? O que é coerente para as pessoas ou não. E aí a gente entra numa temática que até você estava falando, que as internações hoje às vezes são difíceis e tudo mais. A gente pode até falar outros 2 conceitos importantes do cuidado paliativo, que é a ortotanásia e a distanásia. Não sei se vocês estão familiarizados com esse tema. E o cuidado paliativo ele fica entre esses 2 conceitos, né? Ortotanásia e distanásia. A distanásia é o que se pratica muito, tanto em hospitais humanos quanto veterinários, que se diz que é o prolongamento de sofrimento. Então, às vezes, adotar medidas que a gente chama de fúteis,
para algum paciente que não precisa daquela medida, né? Mas a gente está prolongando, ao invés de estar prolongando vida, a gente está prolongando sofrimento. Então, tem um paciente com idade, um paciente com câncer metastático e tem uma dificuldade respiratória, a gente vai e coloca o animal sob uma intubação traqueal e põe numa ventilação mecânica. Essa medida, claro, cada caso é um caso, mas ela pode ser inapropriada ou fútil, né? E é o que acontece em muitos locais, tanto da medicina veterinária quanto da medicina humana. Né? E o que o cuidado paliativo olha é a ortotanásia, que aí sim é deixar o curso natural das doenças seguir, né? Então a gente entende que as doenças têm um curso natural e o cuidado paliativo está lá para controlar sintomas até que a morte chegue, que ela seja o mais respeitosa e digna possível. E a gente não tem um distanciamento da eutanásia, né? Não é que a gente é contra. A gente usa a eutanásia quando ela for adequada e quando ela for coerente para a família, né? Mas a gente tem também a opção da ortotanásia, que a gente pode olhar para um paciente que possivelmente pode falecer em casa, né? Com assistência e com sintomas controlados. Hoje isso é muito possível pelo nosso cuidado e por todos que trabalham com cuidado paliativo. Existem internações hoje que o responsável pelo cão, né, ou pelo gato, ele pode até ficar junto com o paciente, né? O que vocês acham disso? Você acha que é válido? O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que é válido, sim. A gente ainda não tem isso lá no Badi. Acho que é importante dar essa opção. Eu fico pensando na questão o quanto que isso é possível, né? Assim, em relação a custos mesmo, né? E agora, pensando aqui, eu também não sei o quanto que isso, às vezes, até condiciona uma internação mais longa, né? Porque o que a gente tem visto bastante, né, Jean, também nos casos lá do Badi, ainda mais esses pacientes, a gente deseja o mínimo de tempo na internação, sabe? A gente quer tirar os pacientes. Assim, é um necessário, porque assim, uma vez que a gente entende que a internação não vai mudar o curso da doença, não vai proporcionar cura, então assim, é para controle de sintomas, tirar da fase aguda, mas depois vai para casa. Então, a gente preza muito por isso. Então, eu ainda, nos meus casos, agora pensando, né, eu não senti essa necessidade, nem demanda dos nossos responsáveis, mas eu acho que é super importante ter essa opção, né? Existem alguns lugares que oferecem instalações maravilhosas. Eu não sei qual que é a experiência desses lugares com esse cuidado, mas a gente tem uma equipe domiciliar, né? Que consegue ir para casa e fazer algum manejo, né? Medicamentoso, de coleta de exames. Então isso facilita para as famílias que às vezes estão com um paciente em fim de vida, não conseguem muito fazer uma medicação via oral, mas o paciente está lá em casa, estável, então a gente pode mandar uma equipe que faça uma medicação injetável para estabilizar. O paciente até é muito mais confortável, né? Ele está na casa dele do que está numa internação. Então... E para a gente também é maravilhoso, né? Ter esses profissionais, assim, que a gente confia que são os nossos braços, assim, braços e abraços, né? Sim. Porque também desenvolve um vínculo, assim, com as famílias, né? Torna todo esse cuidado, assim, mais leve, né, e possível. Mas para esses pacientes em casa, então é o nosso foco, né? A gente faz atendimento domiciliar e a gente sente mesmo, até com atendimento, né, de uma vacina, uma coisa mais casual aí, corriqueira, enfim, mas como é importante esse atendimento domiciliar, né, fica muito mais... É um acolhimento, né, eu acho que a gente passa dentro da casa dos nossos clientes, é diferente. E é importante porque eu penso assim, às vezes a gente vê coisas que a gente não veria se a gente não fosse na casa. Por mais que a gente faça uma anamnese toda. Eu lembro que uma vez eu fiz um atendimento, não era de paliativo, mas era de um chihuahua que você anestesiou depois, o Elvis. Bonitinho, pequenininho, com muita dor. Aí quando... Lembra dele? Quando eu fui na casa e eu vi o Elvis subindo na caminha dele, eu falei... Joana, eu falei, essa cama pra ele não dá. Porque tem coisas que a gente às vezes esquece de perguntar. E o tutor não fala, né, também. E ele também não vai perceber, mas assim, era uma cama super confortável, mas pra ele era tipo escalar uma montanha. E aí ele travava tudo, eu falei, não, essa cama não. Então tem algumas coisas que a gente só consegue perceber... Estando em loco, né? E eu acho muito prazeroso, assim, esse atendimento domiciliar. E é legal porque... Quando eu deixei de atender na Cobase, passei na casa de alguns clientes, né, a gente chegava lá,
E às vezes a pessoa tinha preparado a mesa, assim, forrado a mesa, porque achava que eu tinha que atender na mesa, né? Eu falo, não, é o lugar mais confortável para eles. Porque onde é melhor? Para eles, normalmente, também pra gente fica mais confortável, né? Então a gente acaba se adaptando, assim. Eu acho muito prazeroso, eu gosto dessa rotina. Eu gosto bastante. Sou fã, diferente. Eu ainda tenho um caminho longo nesse processo. Mas não se cobra. Ainda não tô tão ambientado a fazer um atendimento domiciliar. Tô acostumada no centro cirúrgico. É um salto muito grande, não é, Anne? Imagina. Banquinho lá. Vocês dois, vocês têm que ter os banquinhos. Sem meu banquinho não dá pra fazer. Não sem dá. o café e sem o banquinho não tem como, né? Não, já tá se desdobrando. Café no domicílio às vezes até se arruma, né? Café, almoço, lanche da tarde. Bolinho. É que você é expert. É gostoso. E a parte de comunicação? É uma parte nova também, né? A gente, dentro do... Que aí é voltado Explica para os pro pessoal. veterinários, né? Não, o que acontece, assim, eu que, na verdade, conversando com a Tati, quando surgiu essa parceria, foi algo que me encantou muito, porque é um braço do cuidado paliativo, um módulo inteiro que a gente tem nas formações, é a comunicação. E eles estudam isso na medicina humana de uma forma fundamentada e teórica. Então, assim, tem um passo a passo para fazer, né? Então, você tem métrica, você tem protocolos, você tem teoria mesmo de comunicação, de como você lidar com emoções difíceis, de como você lidar com conflitos, de como você tomar decisões em momentos complicados, de como você dar uma notícia difícil sobre um diagnóstico. E eles têm isso protocolado, né? E para um bom anestesista, isso é um prato cheio, né? Quando você vê método nas coisas, né? Para um bom anestesista, E aí eu me encantei com isso, né? Porque eu falei, poxa, eu acho que isso na veterinária é algo que chegaria como um recurso grandioso para a gente poder atender os pacientes e também conversar com famílias, né? E eu falei, puxa, eu preciso trazer isso para a veterinária de alguma forma, né? E aí eu comecei a falar com a Tati e ela, pelo lado dela, que é uma outra visão, também trabalhando a comunicação, e a gente dá essa aula e faz essas formações de comunicação para lidar mesmo com problemas do dia a dia da veterinária, né? Então a gente faz treinamento, a gente faz consultoria, a gente dá aula. Uma das dinâmicas que a Tati faz um monte de dinâmicas também voltadas para as pessoas olharem para si mesmas, porque a gente precisa estar bem para cuidar do outro também. E como a gente não está bem na veterinária, né? Tem um monte de notícias aí pesadas envolvendo os profissionais. E uma dinâmica que a gente faz bastante também são as simulações, que eu tirei isso da medicina humana, né? Então a gente pega ator mesmo e desenvolve... teatro mesmo, tipo... E aí desenvolve um caso clínico real, vai? E aí coloca lá e as pessoas têm que conversar com os atores, né? E é treino. E eles treinam, assim. Aí filma, e aí olha para aquilo e fala, poxa, e aí? O que você achou? O que daria para ser diferente? E a gente vai discutindo, né? Na internação que eu estou coordenando, a gente está colocando tudo isso, né? Esse treinamento de comunicação, que a gente acha que também é a base para um bom cuidado, né? Nossa, faz toda a diferença, né? Sim. Você sabe, eu já mais de 20 anos formada. Eu me lembro até hoje da minha primeira notícia que eu tive que dar para um cliente do óbito da cachorra dela. Eu fiquei treinando no banheiro da clínica. Horas que eu não sabia como abordar, como falar com ela. De tanto que aquilo estava te... Era a primeira vez que eu ia dar uma notícia dessa e eu não tinha visto isso na faculdade. Não sabia a gente falou fazer, no nosso né? podcast. A gente Eu não fiquei aprende. treinando no banheiro. Porque não E é tinha uma notícia de óbito. de óbito. É a mais difícil. Mas, Anne, eu penso que só o fato de você treinar no banheiro já mostra uma percepção diferente, né? Que não tá no automático, né? Percebe que aquilo é muito, e aí, de certa forma, se preparando, porque a gente não tem ideia com o que a gente vai lidar quando a gente sai. E são momentos muito difíceis ainda que a gente depara, até hoje, assim, né? Muito. Às vezes o cliente vem até a clínica, faz o exame, tem aquele... acha que não é nada e você tem que dar uma notícia difícil, né? Que às vezes já é uma metástase ou uma doença, enfim, né? É complicado. Eu tenho um cliente meu que agora é o segundo em um curto período de tempo. Ele tem as cachorras mais velhas, mas teve uma perda há um mês.
mês e pouco. Acho que foi isso. Né? Agora diagnosticamos um outro cachorrinho com câncer. Então, assim, e aí vem toda essa história, né? Acabou de perder, então ainda ele está sofrendo um luto pela perda de uma cachorra. Tem um outro cachorro dentro de casa, também processo de cirurgia e tudo isso. E aí a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? É difícil, desafiador. E o seu luto, né? O nosso luto. Porque É, a o gente nosso, também sente. Exatamente, é o nosso. Você né? perguntou sobre as aulas, se é só para médico veterinário, né? Não é só para médico veterinário. A gente trabalha muito com os colaboradores, né, Jean? Sim. Isso é muito legal, porque tanto lá no Badlab, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente iniciou com uma mistura mesmo, né? Médicos veterinários, desde a pessoa da secretária, do call, do manobrista, porque a gente quis ter esse cuidado de que desde o momento que essa família chega, ela vai receber o cuidado adequado. A equipe técnica tá com empatia. Sim, porque geral, né? Quando a gente está nesse sofrimento, tudo machuca, né? Então a gente até dá um exemplo, por exemplo, da palavra tudo bem. Tem um manobrista que recebe as pessoas lá no Badi, que ele é um querido, todo mundo conhece ele é muito simpático, ele é muito acolhedor, ele é muito sorridente, né? E ele mesmo falou que um dia ele foi receber uma pessoa, ele falou, nossa, a pessoa foi tão grosseira, porque ele falou, oi, tudo bem e tal, e a pessoa olhou e falou, não tá. Então são detalhes, assim, são coisinhas tão pequenas que, às vezes, assim, se você tá num sofrimento enorme, você tá chegando com o seu animal, às vezes para ir para eutanásia, e alguém pergunta, tá tudo bem? Às vezes aquilo te toca de uma forma ruim e não é por mal. Então, assim, são tantos detalhes, né, que a gente pode ficar atento para cuidar da melhor maneira possível, né? Porque tem coisas que a gente faz e a gente não percebe, mas não é o adequado para aquele momento. Sim. Então, esse trabalho a gente faz para os não veterinários também. E que a gente percebe que são até mais receptíveis, né? Porque o trabalho é mais árduo com os médicos veterinários. Na medicina, né, eu aprendi que o maior obstáculo para os pacientes humanos chegarem nos cuidados paliativos é o médico. E a gente percebe que na veterinária, às vezes é um pouco também, sabe? Por isso que a gente também faz esse trabalho com os responsáveis. Então, a gente fez a inauguração do setor de cuidados paliativos, a gente deu uma palestra para os médicos veterinários, a gente fez um evento também para os responsáveis, porque é um cuidado que é importante, né? Todos terem acesso, assim. Eu tive uma amiga uns anos atrás, que ela estava com um cachorrinho que estava com câncer terminal, e aí, enfim, ele ficou debilitado, e ela falou assim, não, quero fazer o paliativo em casa, mas o lugar que ela estava levando não tinha estrutura para fazer. E aí ela sabia que era veterinário, era amigo dela, e ela falou, Léo, vem me ajudar aqui e tal. Tipo, são coisas assim que, são detalhes assim que, tipo, eu ia na casa dela para fazer o cachorro urinar, porque tinha que apertar a bexiga, e porque ela não sabia fazer. Aí eu falava, pega assim, tá, usa uma toalha, levanta um pouquinho, e fui ensinando, porque assim, se não tem um profissional que chega lá para ajudar, fica muito largado. Aí como é que ela vai todo dia levar numa clínica pro cachorro urinar 3, 4 vezes por dia? Então é muito difícil. E esse seu cuidado, por mais simples que possa parecer pra gente, já era muito, né? Sim, muito importante, né? Sim. E ela ficou super feliz que eu ajudei e tudo. Eu também me senti bem por ter ajudado, mas também senti isso, que não tem... É difícil achar um profissional que tem essa empatia de chegar lá e fazer por ela isso, né? Mas eu vejo um profissional de internação, quando o responsável fala que não quer mais deixar a internação, né? Muitas vezes só assina ali e libera. Então tá bom. Então tá bom. E assim, e às vezes fica bravo e fala, agora então é por sua conta, né? Exatamente. E aí a pessoa se sente abandonada, porque às vezes fica abandonada mesmo. Né? E como que vocês lidam, com o emocional de vocês? Porque passam muitos clientes, né? E cada caso é um caso diferente. Como que vocês lidam? Eu vou falar por mim, tem sido uma montanha-russa. Eu como anestesista, assim, eu atendi quando me formei, assim, fiz toda essa parte clínica, trabalhei em hospital, trabalhei com plantão, fiz tudo isso, mas deixei, depois de muitos anos, de fazer atendimento clínico, que é o que eu também estou fazendo hoje. Então, voltar a ter esse contato muito próximo com as famílias tem sido desafiador para mim, mais do que para a Tati, que já está nisso há
há um bom tempo, né? Então, tem famílias que a gente se relaciona que são mais, que demandam um pouco mais e que a gente às vezes não dá conta, então é por isso que é importante ter dupla, né? Porque aí... Se um não dá conta, tem o outro. Aí eu falo, Tati, segue aí, porque tá difícil, entendeu? Não segue aí, mas a gente Às vezes vai... nenhum dá conta, ele tirando para o ímpar, né? Aí complicou, precisa ter um terceiro. Né? Mas pra mim tem sido desafiador, assim. Mas é muito legal, porque são vivências, né? Aprendizado, você vai entendendo, e essa parte da comunicação faz muito sentido, porque em alguns momentos eu consigo, hoje em dia tá muito automático já para mim, né, do que eu tenho, assim, de protocolo mesmo, de comunicação, de como fazer um passo a passo que eu sigo o meu interno, então eu sei como receber, eu sei como validar, eu sei... E aí a coisa tá um pouco mais natural, o que facilita, mas às vezes a gente encontra casos que o natural... Foge do... Aí esses casos são mais difíceis, mas é muito legal, assim, é cansativo, claro, são demandas que... É uma fase de vida muito difícil, né? Sim. E eu voltei para a clínica para ter contato com esses pacientes com a pior fase possível, né? Mas tem sido muito legal, assim, para mim, uma vivência muito boa. Né? Bom, eu tenho certeza absoluta que eu só consigo estar nesse lugar, e eu falo, né, com leveza, porque eu fiz esse caminho para dentro, assim, sabe? Eu sempre, assim, acho que eu tô numa busca sem fim como muitas pessoas, então comecei a fazer terapia há muitos anos, quando eu tava na faculdade ainda. Não o tempo todo, mas assim, fiz em várias fases da vida, vários tipos de terapia, mas nunca parei. Esses 2 anos da formação da sistêmica foi um processo muito profundo de autoconhecimento mesmo, então foi muito transformador. Acredito que o processo que eu passo com os meus pais também me ajuda muito, porque eu acho que o sofrimento é sobre isso, né? A gente acaba sofrendo mais quando a gente projeta. Eu acho que a gente consegue, de fato, estar do lado do outro, olhando o sofrimento do outro, não pela nossa perspectiva, quando a gente olha primeiro para os nossos, assim. Então, é um processo que eu acho que não é fácil, é muito dolorido, às vezes dá vontade de desistir. Na época que eu fazia a formação, algumas pessoas falavam, mas você só tá pior, larga, mas que horror! Mas hoje eu vejo que, assim, teve muito impacto. E eu ainda faço terapia, assim. Eu gosto muito das terapias mais integrativas. Então, assim, eu faço a radiestesia, porque me ajuda muito a me equilibrar. Fiz yoga há muitos anos. A natureza também me acalma, né? Então, são muitos caminhos, assim, para me autorregular, né? Mas acho que o principal é cuidar, né? Corpo, alma. Há pouco tempo eu iniciei no budismo, então para mim está sendo um caminho maravilhoso nessa fase de vida. Eu estou há 1 mês e pouco, então é uma forma de voltar assim para mim, e o estado de presença. Então acho que tudo isso me ajuda muito. Com certeza. Que legal. Que bom. Vamos lá? Vamos para nosso quadro fixo. A gente tem um quadro fixo aqui na Roda com os Vets, para vocês contarem uma história, um perrengue, ou uma história emocionante, alguma coisa que marcou na trajetória de vocês. Perrengue? Mas é um ou outro. Um ou outro. Emocionante, uma história engraçada. Acho que o perrengue pegou antes. Perrengue tem vários, somos veterinários. Por isso que tem esse quadro, porque ele sabe que tem muita coisa. Não, perrengue eu tenho vários com anestesia. Não sei se cabe aqui. Cabe. Bom, perrengue, anestesia, quando eu tava na residência, a gente fazia muito anestesia de silvestres, né? Uhum. E eu fiz a residência em Guarulhos, e a gente ficava bem pertinho do zoológico de Guarulhos, né? E aí, por vezes, caíam uns bichos meio diferentes pra gente anestesiar, né? E teve uma vez que foi um leão lá. Caramba. Pra fazer, eu acho que era um ultrassom que ele precisava fazer, então precisava sedar, óbvio, mas ele ia mexer em alguma, eu não lembro o que era. E foi a primeira vez que eu fui anestesiar um leão, né? Não tinha... E aí meu professor tava lá com a gente, óbvio, e aí foi nos auxiliando a fazer esse manejo, né? E aí beleza, nós induzimos a anestesia, entubamos o leão, tudo certo, colocamos na ventilação mecânica e tava lá fazendo o procedimento, né? Só que quem entubou o leão foi meu professor. E aí ele falou pra gente assim,
eu e meu colega de anestesia de residência, ele falou, vocês querem palpar ali para ver a estrutura, né? Põe uma luva e palpa ali, né? Dentro da boca do leão, assim, né? Pra vocês verem como é que tá. E a gente foi lá e... Seguiu a ordem da professora. Né? Aí eu tô lá viajando, assim, né? Palpando, assim, beleza, tal, entendi. Aí eu só vejo o professor olhando pra mim e falou assim, tira a mão. Aí eu olhei o leão piscando. Pô, pra fechar a boca ali era um pulo, Arrancar a mão. Meu Deus. Ele superficializou em anestesia e aí tava piscando, assim. E eu lá, viajando. Mas é uma das, né? Tem um monte, assim. O veterinário tá cheio dessas histórias. Tá cheio. E a Tati, tem uma... Então eu vou falar um que não é um perrengue, né? Eu vou contar um caso que eu tava conversando com você há pouco até, da Kimi, uma paciente minha. Não é um perrengue, esses casos de pacientes paliativos, assim, sempre traz muito aprendizado e muita beleza, né? Mesmo às vezes com tanta dor. É um caso bem recente, uma paciente minha antiga, de uma família muito querida, que eu atendo, né, a família toda. Uma paciente renal, ela ficou internada por muitos dias, evoluiu, né, muito ruim, depois a gente conseguiu fazer a mudança de internação para uma outra internação também, que são parceiros queridos, que é o pessoal do Invet, que fica no Tatuapé. E ela estava num processo muito difícil, assim, de final de vida. A responsável tentou muita coisa, né, diálise peritoneal, ela começou a ter uma necrose de língua, assim, muito ruim. E foi uma paciente que eu não vi. Eu só fiquei conversando, assim, à distância, alinhando a internação. Foi um período até que eu não estava em São Paulo, mas acompanhando, né, e costurando um pouco, auxiliando à distância. E ela estava, uns 3 dias atrás, a responsável estava pensando em fazer uma cirurgia mesmo, para tentar tirar um pedaço da língua, porque, enfim, estava muito ruim, estava muito desconfortável. Acho que naquele momento a eutanásia não passava pela cabeça dela e ela queria minimamente conforto. A gente conseguiu fazer a alta dela para casa, para que ela passasse os últimos dias, né? E a responsável muito consciente de tudo, tanto que ela falou, Tati, se eu tiver um dia com ela em casa, já tá bom. Eu tô levando com essa consciência. E muito grata, muito consciente de tudo. Então, a gente que vê tanta coisa, né? Eu tava acompanhando esse processo tão admirada, assim. E aí, teve um dia que ela tava nessa dúvida, opera ou não opera? A gente tava alinhando para operar, a gente explicou tudo para ela. É uma medida minimamente de conforto, mas pode ser que amanhã a gente volte para o mesmo lugar, né? Mas enquanto a pessoa quer, a gente, né, oferece o que é possível, sim, mas com todos os riscos. E aí, nesse mesmo dia, a gente conversou pelo telefone, ela falou que ela tinha pensado em não fazer, porque depois ia ter que deixá-la internada para o pós-operatório. Ela falou, mas não é isso que eu quero, né? E uma briga. E aí a gente conversou muito pelo telefone, eu falei para ela todas as medidas, né, tudo que era possível. Conversei muito sobre essa questão das dimensões de sofrimento. No caso dela, era um paciente que eu considerava que não estava com sintomas controlados, assim, tem coisas que pegam mais a gente, né? Isso é um sintoma que para mim, nossa, língua, necrose de língua, né? E aí eu falei para ela, inclusive, que a eutanásia era um caminho de cuidado, né? E aí ela ficou muito surpresa, porque ela falou, nossa, doutora Tati, mas eu achei que não tinha indicação. Aí eu falei, não tem indicação, porque a gente não indica, não é o nosso papel indicar. O que a gente pode falar é se tem critério ou não, né? E eu percebi que aquilo trouxe um alívio para ela, porque ela estava Tava agoniada. Tava agoniada, então ela viu como uma medida, né? E aí aquilo que a gente fala, às vezes é muito pouco que a gente faz, mas assim, já traz uma consciência, já traz caminho, já traz possibilidades, né? E aí ela agradeceu muito, ela falou, então eu já sei, eu quero passear com ela, acho que eu vou colocar ela no carrinho da minha filha e eu quero levá-la numa praça, num parque, né? E naquele momento eu entendi que tinha mudado um pouco. E aí no dia seguinte ela mandou uma mensagem para falar que a cachorrinha tinha piorado e que ela estava indo levar para fazer eutanásia. E aí umas horas depois ela mandou uma mensagem falando que a cachorra tinha falecido no carro, no colo da mãe, super tranquila. E aí o que eu vejo, assim, que eu acho um processo tão bonito. A gente usa um termo na sistêmica que é dos animais como bioindicadores, né? Como uma planta, um ser sensível
que indica algo que está oculto. E às vezes a gente está nessa confusão do que faz. E aí o que eu percebo? Que quando a gente consegue facilitar a pessoa para que chegue na sua consciência, sabe? Eu acho que o nosso papel é simples. A gente facilita para que a pessoa veja possibilidades, né? Tenha consciência do que está acontecendo, o que pode fazer. Eu vejo que isso causa um alívio. E às vezes as coisas acontecem, até no caso dessa cachorrinha, e sozinha. Da melhor maneira que poderia, porque foi no colo da mãe, sabe? Em paz. E até tirar esse peso da responsável da decisão. Sim. Quando teve esse entendimento, né? A morte é um caminho, a eutanásia pode ser um caminho de cuidado. Então eu vejo isso muitas vezes, em muitos casos, né, Jean, que eu sempre te falo, assim, que às vezes quando a pessoa toma consciência, acho que alivia todo um sistema. Ela permite, né? Exato. Ela permite... E aí eu acho que as coisas acontecem, às vezes até uma partida, sabe? No momento que tem que ser, ou que seja uma eutanásia, mas assim, decidida com calma, com coerência. Então acho que o nosso papel é esse, né? Eu costumo falar para os meus clientes que possivelmente vira uma eutanásia, enfim, que essa decisão é um ato de amor. Tá correto isso? Depende, eu acho. Eu ia falar depende também. Nesse caso, eu acho que sim. Nesse caso, eu acho que sim, seria, né? Mas, por exemplo, às vezes a gente pega um paciente, eu lembrei de uma paciente, enfim, com metástase, amputada, mas estava bem. E aí eu penso, às vezes é um ato de amor por si, porque a pessoa não tá dando conta e tá sofrendo, sabe? Mas eu acho que também tá tudo certo, porque eu acho que cada um vai até onde pode. E eu acho que a gente também não pode julgar. É só, eu acho que ter consciência de quem que é esse ato de amor. Porque às vezes é um auto-amor. E eu acho que se a pessoa tem consciência, também tá tudo certo. Eu só penso... Isso, né? eu só penso que seja isso, sabe? O momento, porque quem vai ficar com o pós da decisão não somos nós, os veterinários. Por isso que eu acho que a gente não é esse papel de indicar, porque às vezes a gente também não dá conta. Então é trazer a pessoa para a consciência. Pode ser sim um auto-amor. Esses dias eu passei por um caso que era sobre isso. E eu falei para ela, se você decidir, tá tudo certo, eu te apoio. Porque eu vi que ela estava fazendo o possível, mas não dá para ir além também. Então é ter consciência, porque o auto-amor é amor, né? Eu acho que é muito amor. O que a gente fala é que, pelo menos nós, né, Tati, o veterinário, ele é o técnico que te dá recursos se a eutanásia é possível ou não naquele momento, né? A gente deveria dar esse critério de elegibilidade do paciente para eutanásia. Agora, quem vai tomar essa decisão não somos nós, né? A gente fala se aquele movimento é possível naquela hora. Mas, né? Mas quando fazer e como fazer, assim, aí já não é nossa decisão. Isso é muito do que é importante para cada família. Porque tem também o contrário, né? Por exemplo, eu já atendi muito paciente que a família falou, nossa, Tati, eu fui e falaram que era para fazer eutanásia, o próprio veterinário, mas nossa, eu não tenho coragem ainda. E aí o que a pessoa se sente? Egoísta. Sim. Eu sou egoísta porque ele falou para eu fazer eutanásia, eu não quero fazer eutanásia. Não consigo fazer. E aí a indicação é por qual olhar? É pelo meu olhar de médica veterinária especialista que eu, dentro dos meus recursos técnicos e emocionais, eu não dou conta. Exato. Mas é o que a gente fala, passa para alguém, né? Não dá essa alternativa como se fosse a única, porque não é, são muitos caminhos, né? A gente precisa aprender a pedir ajuda, né? Isso, é muito importante. Ai, acho que é isso, ótimo, né? Vocês têm alguma mensagem, alguma dica, alguma coisa para passar? Mensagem final. E deixar também seus contatos, os contatos dos cursos, Nossa, né? a gente Acho que nem é falou, importante. né? Pode falar. Vamos lá. Empolgamos aqui falando de cuidado paliativo. Bom, mensagem assim, a gente quer disseminar esse conceito do cuidado paliativo dentro da veterinária. É um objetivo pretensioso, não só nosso, como de todo mundo que trabalha com cuidado paliativo, e é um trabalho incessante com pedagogia, porque explicar para as pessoas que o cuidado paliativo não é só um momento de vida, ou seja, ele não é só para quando está morrendo, ele também é para quando está morrendo, ele deveria ser um acompanhamento ao diagnóstico. Então acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos colegas e para os responsáveis, quando estiverem diante de um diagnóstico difícil, para pedir ajuda, né? Pedir ajuda para
profissionais que possam centralizar um pouquinho mais esse caso e ter uma visão um pouco mais ampla, né? Acho que é isso. Você quer falar do Instituto? Pode falar você. E só para finalizar, eu e a Tati, a gente tem nessa parceria, nasceu o projeto do Instituto, que é o Instituto Bálsamo, tem o Instagram e acho que depois pode deixar, não sei se vocês deixam, enfim, o Sim, Instagram claro. lá Sim. no... A gente pode botar na descrição. Tudo. O que a gente quer é disseminar esses conceitos do cuidado paliativo e da comunicação, da boa comunicação na veterinária. Então lá a gente tem o atendimento que nós fazemos, mas tem também as consultorias, treinamentos e todas as informações que... Treinamentos para clínicas, hospitais, Exato, né? exato, que a gente tem feito, tem tudo por lá. Muito bom, muito Que legal. bom. E qualquer que bom. dúvida, estamos à disposição. Né, Que Tati? legal. Obrigada mais uma Obrigado. vez. Obrigada, Mais gente. uma vez eu peço para vocês curtirem, compartilharem, ativarem sininho, Comentarem. Manda pros amigos, né? Obrigada por mais um episódio. Eu Isa. quero- Léo. Obrigada. Eu queria deixar uma mensagem também, posso? Agradecer. Claro. Por favor. Agradecer. Falar aqui sobre o livro, né? Vocês vão conversar com a Juliana Sato, então, sobre um livro muito bacana, que é o primeiro livro com o tema de luto na medicina veterinária. Eu tive a alegria de escrever um capítulo, meu capítulo é sobre espiritualidade, então foi um presente. E o meu recado, acho que é o que eu desejo para mim, né? Que é estar presente e atenta, simplesmente para fazer o que precisa ser feito, sabe? E eu acho que isso não é sobre a gente, eu acho que é sobre o todo. Então, acho que o melhor caminho é sempre o caminho que for o melhor para o todo. Às vezes não é, muitas vezes não é sobre a gente, Sobre a né? gente. Então, acho que é isso, talvez o que é mais coerente para mim e o que eu desejo, que estejam presentes. Que bom. Uhum. Obrigada. Eu Obrigada. agradeço muito, Obrigado a vocês. foi um prazer. Muito Obrigada, obrigada. gente. Obrigada.